Há mais de 20 anos, ocorrera na conhecida Terra da Luz um dos mais bárbaros crimes. Fato esse que ganharia uma repercussão nacional e em toda a Europa, principalmente pela cruel maneira como tudo aconteceu. 6 portugueses eram enterrados vivos na Praia do Futuro, um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. Vem com a gente nessa horripilante e chocante história. A Viagem Maldita. Como em um filme de terror, pessoas resolvem viajar para curtir bastante as novidades de uma nova cidade. Neste caso, um país. Mas acabam vivendo seus últimos e sufocantes momentos de vida. Essa comparação entre o filme A Viagem Maldita e a chacina dos portugueses tem uma relação muito incomum. Mas, lamentavelmente, estamos falando de uma brutalidade real. 6 homens vindos de Portugal para se entreter em praias cearenses não imaginavam o que estava para acontecer. A isca, que no sentido figurado é aquilo que atrai e seduz uma pessoa, foi o Luiz Miguel Militão, um homem cheio de ganância, mau caráter e altamente traiçoeiro, considerado problemático e enganador. O também português já vinha do país como fugitivo após dar calote em um amigo que lhe emprestou dinheiro, uma quantia na época de 500 mil escudos, 2.500 euros. Em terras brasileiras, Militão pousa em São Paulo no ano de 2001 e pouco tempo depois resolveu partir para Fortaleza. Casado por 2 vezes, se tornou pai do segundo relacionamento que logo teve fim. Na orla da capital cearense, Militão gastou grande parte do dinheiro que tinha com prostitutas e bebidas alcoólicas. Para ele, a ideia de empreender em barracas de praias lhe traria muito dinheiro. Entretanto, o negócio não estava bom assim. E o pouco dinheiro que ainda lhe restou era sua grande preocupação. A barraca que foi palco do assassinato das 6 vítimas pertencia a uma senhora de nome Adelina Farias Barroso. Desde o ano de 1978, toda a situação mudou por completo a vida da empresária, que alugou a barraca Vela Latina para Luiz Miguel Militão, que usava o espaço no período noturno. Certa vez, em uma entrevista, ela relatou que alugou o espaço para servir de entretenimento para as pessoas, mas Militão a usou para matar. Os empresários portugueses eram Antônio Correia Rodrigues, Vitor Manuel Martins, Joaquim Silva Mendes, Manuel Joaquim Barros, Joaquim Fernandes Martins e Joaquim Manuel Pestana da Costa. Eles foram convidados por Militão para virem a Fortaleza curtir suas riquezas turísticas. 12 de agosto de 2021. O voo, vindo da Europa, pousa no Aeroporto Internacional de Fortaleza, conhecido como Pinto Martins. Luiz Militão e seu amigo Manuel Cavalcante estavam entusiasmados com a ideia de recepcionar seus amigos. Afinal de contas, toda a dinâmica do crime já estava sendo pensada há um mês. O intuito de Militão era roubar dos turistas pelo menos 25 mil reais de suas contas bancárias. Quando os 6 pisam no Brasil, logo os convence a deixar de lado o serviço de guia turístico e de que fossem direto para a Praia do Futuro, pois lá havia muitas mulheres que serviriam para os homens que acataram ao pedido do que eles acreditavam ser seu amigo. Para a realização de tamanha monstruosidade naquele dia, o mentor do crime, Luiz Militão, contava com o apoio de comparsas, sendo eles Leonardo Souza dos Santos, José Jurandir Pereira Ferreira, Manuel Lourenço Cavalcante e Raimundo Martins da Silva Filho. Chegando na barraca da Vela Latina, os homens foram recebidos e ficaram lá enquanto Militão pegou seus cartões e foi ao banco para sacar dinheiro. Nesse meio tempo, os criminosos foram alertados a iniciar os atos. Os empresários portugueses começaram a ser rendidos e torturados com muitas pauladas. Ainda vivos,
Militão observava a tristeza e a cara de decepção de um dos turistas, Tavares, que sentiu-se enganado pelo amigo. Os portugueses não chegaram sequer a fazer check-in no hotel que ficariam hospedados. A principal motivação do crime é o fator financeiro. O homem que depois foi considerado o monstro de Fortaleza viu seus convidados serem enterrados na areia da praia, ainda vivos. Um a um era lançado no buraco que já estava cavado de trás da barraca, os esperando para a concretização de tamanho barbarismo. A quantia sacada das contas dos empresários, revelada posteriormente pela Polícia Federal, foi de R$46 mil. Claramente dinheiro que foi compartilhado entre os assassinos. Como citado anteriormente, Luiz Militão Guerreiro foi apelidado de Monstro de Fortaleza por muitos que, na época, ficaram aterrorizados com sua crueldade em enterrar seus amigos, ainda respirando para roubá-los. A que ponto a ganância do homem pode chegar? Simplesmente, pessoas como Militão são capazes de tudo para alcançar seus objetivos gananciosos. A Polícia Federal iniciou suas investigações acerca do desaparecimento do grupo. E no dia 24 de agosto de 2021, conseguiu prender Luiz Militão Guerreiro no estado do Maranhão, confessando aos policiais ter contratado os seguranças para matar os portugueses. Após um dos seguranças envolvidos nas mortes ter sugerido o local, os corpos foram encontrados na barraca Bela Latina, na Praia do Futuro. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, confirmou que havia areia nas vias respiratórias e nos pulmões das vítimas da trágica covardia que assolava o interior do monstro de Fortaleza. Em 31 de agosto de 2001, o cortejo fúnebre dos 6 portugueses comoveu o mundo. O julgamento. Os envolvidos na chacina dos portugueses foram presos e levados a julgamento no ano de 2002. Militão, principal responsável pelo ato criminoso, é considerado culpado pela justiça e condenado a 150 anos de prisão, a ser cumprido em regime fechado. Os demais executores, Manuel Lourenço Cavalcante, foi condenado a 120 anos, estando em regime semiaberto atualmente. Já Raimundo Martins da Silva Filho, Leonardo Souza dos Santos e José Jurandir Pereira Ferreira continuam presos. O primeiro, considerado o executor mais violento, que utilizava inclusive uma arma de fogo, foi sentenciado a 132 anos de prisão e os outros 2 a 120 anos de reclusão. Hoje em dia, Militão cursa pedagogia e letras à distância. Também escreveu um livro sobre sua história.